Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nossa meditação diária no livro de Salmos para este período de pandemia. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 17. O Salmo 17 é um salmo de súplica, um salmo de pedido pessoal, é uma colocação muito própria de Davi. É um salmo que é parecido, tem vários outros salmos muito semelhantes na palavra do Senhor, por exemplo, o 86, o 90, o 102. Ele é bastante parecido com o Salmo 7, portanto é um salmo que tem essencialmente uma grande petição. Conforme a tradução, nós somos capazes de encontrar neste salmo 17 pedidos diferentes ou colocações em termos de petição feitas por parte do salmista. Vamos então ler esta súplica de Davi em forma de poesia cantada. Salmo do número 17 diz o seguinte: Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração de noite, me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos violentos. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorda as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita da emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. O salmo, como vimos, é um salmo de petição, é um pedido. Este salmo começa com uma ideia de tribunal. Ele parece como se ele estivesse se apresentando diante de um juiz, porque há uma causa a ser defendida, e ele tem plena consciência da sua inocência quanto ao assunto em pauta, e por isso ele tem esta convicção de apresentar-se diante do juiz e pedir que seja feito juízo, porque ele está muito tranquilo quanto à sua situação. Então o início do salmo dá esta ideia. Não devemos ficar com a noção de que Davi de alguma forma se achava perfeito ou sem falha. O início do salmo pode dar esta ideia, não é? O que Davi está aqui a dizer é que ele não tem pecado consciente, ele não tem feito nada que conscientemente seja transgressão da lei, que conscientemente seja contrário àquilo que é a vontade do Senhor. Ele diz, podes-me provar, podes avaliar a minha vida, aquilo que eu falo, eu não tenho me desviado, eu tenho procurado andar dentro da tua palavra, dentro da tua verdade. Davi era um homem que o próprio Deus descreve segundo o seu coração e, portanto, era um homem que tinha a preocupação de viver de acordo com a vontade de Deus. A limitação da revelação que ele tinha, comparada com a nossa, faz com que algumas coisas que nós possamos achar estranhas eram perfeitamente aceitáveis para a sua realidade. Ainda não estamos na época de ensinar a amar o inimigo, mas no sentido geral, Davi está a dizer que ele não tem pecado claro, visível, consciente e por isso ele se apresenta diante do Senhor com convicção. É verdade também que ele reconhece que apenas Deus tem capacidade de fazer o julgamento completo. É Deus que prova, é Deus que avalia. Nós passamos muitas vezes por este ponto, porque o homem acha que pode fazer julgamento quando, na verdade, conhece muito pouco. Nós, mesmo quando fazemos algum tipo de investigação, ainda ficamos longe de conhecer a verdade, porque a verdade está no coração. E mesmo quando os atos podem ser confirmados, nós não sabemos quais eram as intenções. Não sabemos o que é que estava por trás daquele desejo. Não sabemos quais eram as reações que a vida levou a que aquela pessoa tivesse.
E estas coisas serviriam muitas vezes de atenuante ou mesmo mudariam a nossa forma de avaliar. Mas como saber isto? Como ver o coração de alguém? Bem, Deus vê os corações, Ele conhece as intenções, Ele conhece os propósitos e por isso o seu julgamento é perfeito e o nosso não é. Por isso a palavra nos chama a ter cuidado com a palavra de julgamento, a não nos precipitarmos. No verso 7 ele pede que Deus mostre as suas maravilhas. Provavelmente aqui podemos pensar tanto nas maravilhas da natureza quanto nas maravilhas da história de Deus na vida do povo de Israel. Os salmistas muitas vezes repetem os grandes feitos do Senhor para com o seu povo, baseando-se neles para poder falar da grandeza, do poder e do cuidado de Deus para com os seus. E aqui é o caso, ele está a pedir proteção, ele está a pedir que Deus o guarde. A linguagem passa a ser então figurativa, como é também muito comum dos salmos. Algumas expressões que são bonitas, como esta do verso 8, guarda-me como a menina dos teus olhos, a pupila. Nós naturalmente piscamos, não é? E nem percebemos que o fazemos, porque isso seria cansativo. É uma defesa que nós temos natural para que não haja nada que incomode a pupila, digamos, os nossos olhos. Os nossos olhos são um órgão extremamente sensível e se nós ficássemos com os olhos abertos, seria o suficiente para eles secarem e com a poeira que nós não somos capazes de ver, nos incomodar imenso e por isso nós piscamos, nós lubrificamos a vista e aqui a ideia é esta, Senhor, protege-me de forma como nós protegemos aquilo que nos é tão precioso. A linguagem também da ave que guarda, não é? Os seus filhotes no seu ninho, por baixo das suas asas, são imagens muito utilizadas pelos salmistas. Por outro lado, ele faz o contraste com o ímpio. O ímpio é essencialmente insensível. Ele não tem compaixão, ele não tem sensibilidade, ele não está minimamente preocupado com o que se passa com o coração do outro. Se o princípio bíblico é que nós amemos o próximo, nos preocupemos com os outros, façamos a eles aquilo que nós gostaríamos que se fizesse a nós, o princípio do ímpio é que ele não está minimamente interessado com os outros. Ele vai simplesmente olhar para si, pensar em si quais são as suas vantagens e por isso a sua mente e o seu coração é fechado. Ele dá a entender, o salmista, que o ímpio prospera. Ele tem, digamos, a sua barriga cheia. A linguagem no original fala sobre gorduras, para dar a ideia exatamente da prosperidade. É uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. E o ímpio essencialmente busca isso e se contenta com isto. Portanto, o contentamento do ímpio está no que diz respeito ao seu ventre, aos seus tesouros pessoais, à sua riqueza pessoal. O ímpio, a única coisa que ele pensa é nesta vida, ele quer enriquecer, ele quer viver bem, ele quer ter prazer, e se ele tem isto, ele está bem. Mas e o salmista? E é isso que é bonito. Este final do salmo é tão belo por causa disto. Ele diz no versículo 15, eu, porém, muitas vezes Davi usa esta mudança. Às vezes é no meio do salmo, desta vez é no último versículo. Na justiça contemplarei a tua face. A ideia da proximidade do juiz, de poder chegar até à presença do trono real. Quando acordar eu me satisfarei com a tua semelhança. A verdadeira paz vem de estar junto com Deus, de estar perto de Deus. A verdadeira paz está em encontrar o favor do Senhor, em estar próximo dele, em viver de acordo com a sua vontade. O que é que satisfazia o ímpio? A riqueza material. O que é que satisfazia o salmista? Contemplar a face do Senhor. Estar junto de Deus. Crescer na intimidade da sua comunhão. Viver para ser cada vez mais parecido com o seu Deus. Que coisa linda. Que beleza. Que algo extraordinário que nos faz perceber porque este homem era classificado sistematicamente como homem segundo o coração de Deus. No tempo de pandemia nós passamos por muitas limitações e dificuldades. O ímpio certamente olha para este tempo como um tempo de muita ansiedade, porque materialmente falando é um tempo difícil. Em termos de prazeres, muitas das coisas que as pessoas gostariam de ter, às vezes prazeres tão simples, quando sentaste no café com os amigos, começa a ser limitado e muitas vezes mesmo privado. E no meio disto tudo o ímpio sofre imensamente. O justo contenta-se com a sua intimidade com Deus. Contenta-se em crescer na sua comunhão. E no caso a pandemia não lhe trouxe absolutamente nenhuma dificuldade. Que nós possamos ter esta sensibilidade. A sensibilidade de Davi, o salmista, que diz que a sua satisfação é de poder ficar cada vez mais parecido com o seu Senhor. Que esta seja, no início deste dia, a nossa oração.